Olá! Nós todos enfrentamos, mais dia menos dia, algumas situações na vida da gente que nos colocam em xeque. Às vezes, diante de perda de um emprego, a morte de alguém que a gente ama, a gente até às vezes perde o prumo, não sabe exatamente o que fazer dali para frente, como superar determinadas adversidades e conseguir nos reencaminharmos, né, na busca da gente ser feliz. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe hoje aqui a Tatiana Picard. Ela é uma palestrante, é uma pessoa que vai nos ajudar um pouquinho a achar um certo caminho para recontar a própria história. Olá, Tati, tudo bem? Oi, Lina. Prazer tê-la aqui comigo. Muito obrigada pela oportunidade, Lina. Na verdade, nós todos temos que ter um momentinho assim na vida da gente e fazer isso com uma certa frequência de parar e repensar a própria vida, a própria história. Sim. De alguma forma, a impressão que eu tenho é que as pessoas fazem algum tipo de planejamento, idealizam um tipo de vida que elas gostariam de ter, um futuro que lhes parece assim o mais aprazível e realmente trabalham e se focam bastante nisso com o objetivo de construir isso. Isso em si é perfeito, eu acho que a gente precisa ter algo que nos oriente para o futuro, já que o futuro é o nosso destino, digamos assim. A questão é que esse planejamento ou essa perspectiva de futuro é sempre muito engessada. Às vezes você trabalha mais para se inserir dentro de um plano seu, sem perceber que a vida é muito dinâmica, não é? Que as coisas acontecem à revelia muitas vezes. E muitas vezes, inclusive, uma coisa que a gente acaba traçando, eu quero trabalhar naquela empresa, em tal profissão e tal, e de repente... Às vezes independe só da nossa vontade, né? Às vezes você fica anos buscando algo que para você é o seu grande objetivo e aquilo nunca dá certo. Por N razões que isso cada um vai procurar entender quais são. Uhum. A questão é, por que que às vezes isso é tão sofrido? Por que que precisa ser daquele jeito e não de outro? Por que que... o que que a vida nos diz que poderia nos orientar a pensar, puxa, mas será que é só esse o caminho que eu tenho pela frente? Quem eu sou, qual é a minha história, qual é o meu potencial, como é que isso se desdobra por vários outros caminhos e como eu posso tentar enxergar isso em mim. Até porque a gente tem um pouco dessa predisposição, né? Depois que a gente traça uma determinada meta para a gente alcançar, a gente fica mesmo com esse olhar meio endurecido, né? Com dificuldade de enxergar outros vieses, né? Outras nuances desse mesmo caminho, não é? E muitas vezes, além disso, muitas vezes a opinião alheia, o contexto em que você está, às vezes até os familiares, te enquadram, digamos assim, numa expectativa que é a expectativa deles e que se por um tempo você pôde ou quis ou, enfim, conseguiu corresponder a elas, em muitos outros momentos isso não ocorre mais. Então é preciso entender que a perspectiva do outro é importante, sim, não se constrói uma história sem os demais que compõem a nossa história, mas em que medida eu me coloco como autora mesmo dessa história e articulo esse caminho, independente dessas expectativas que não podem ser grilhões para mim, essas expectativas elas têm que ser algo que me impulsione e não o contrário, então eu preciso entender qual é a qualidade dessa expectativa que de alguma forma perpassa a minha vida e que muitas vezes também são as minhas próprias, né, expectativas, e me apropriar mesmo dessa história, rever rumos, me desapegar de tantas coisas e ter coragem para mudar. Mas essa coragem para a gente mudar, principalmente quando a gente está numa situação aparentemente mais confortável, né? Bom, eu estou empregada, ganho um salário X por mês, dá para pagar ali as minhas continhas, guardo um dinheirinho para uma vez por ano, quando eu tirar férias, conseguir fazer uma viagenzinha. Então, está certamente confortável. Eu não estou feliz, porque não era exatamente esse emprego que eu queria na vida, mas eu vou ficando. Essa situação é muito corriqueira. Sim. Não é uma situação... A questão não é julgar se essa situação, por ser corriqueira, é adequada ou não. Esse julgamento, ou essa avaliação, melhor dizendo, é totalmente individual, né? Então, cabe à pessoa perceber se ela está numa zona de conforto e se essa zona de conforto a está inibindo de avançar em relação a sonhos que ela possa ter, desejos que ela possa ter,
a zona de conforto não é em si mesma um problema. O problema é se essa zona de conforto vira mais algo que te aprisiona, mais um motivo de aprisionamento. É preciso ter muita honestidade, digamos assim, Com que si eu acho que é o próprio. pré-requisito para a coragem de mudar, se for o caso, não é? Nada impede que as pessoas estejam felizes numa vida aparentemente, enfim, mais corriqueira ou quadradinha. Mais, né? Não, a questão não é essa. Tem pessoas que têm vidas assim, a nossos olhos, muito incríveis, né? Cheias de coisas interessantes. Mas que às vezes não é para a pra gente, pessoa, né? ou mesmo a própria pessoa, aquilo para aquela pessoa talvez não seja o que ela mais gostaria. Então, cada um vai lidar com a sua própria história de um jeito próprio. É por isso que eu relaciono muito a questão da literatura, do ser autor de uma obra literária, com o ser autor da própria história de vida. Eu tenho essa confluência de vivências, né, como professora de estudos da linguagem e como voluntária numa área específica do terceiro setor, que é o apoio à saúde. Então, sou voluntária e lido com muitas questões difíceis nesse âmbito. E eu fui fazendo associações, não é? O autor de uma obra literária também não controla todo o fluir dessa obra, não é? Esse controle vai até certo ponto. Muitas vezes, o resultado final da obra é algo completamente diferente do que ele planejou. Ele pode gostar ou não gostar. A questão é como é que ele se deixa levar por essa fluidez da linguagem e não se apega a um passado que já foi. A obra precisa continuar. A linguagem se projeta para o futuro, a vida se projeta para o futuro. Então, a questão fundamental é como é que eu sou autor, né? E deixando que as histórias me influenciem e que eu influencie as histórias dos outros num movimento um pouco mais fluido, porque essa história de uma meta, um sonho, isso é bom, mas se isso, assim como um passado de expectativas muito cristalizado, se isso também cristaliza esse movimento, você também vai estar infeliz. Então, a questão é como é que eu deixo que a vida me toque e que eu, ao mesmo tempo, possa tocar a vida, porque não existe autoria sem o empenho de construir uma história. Claro. É um movimento de fluidez. E isso, inclusive, vale para a pessoa que, de repente, estava ali empregada e se vê, de um dia para o outro, meio que desempregada. O que eu vou fazer daqui para frente? Quando a gente perde o emprego assim, isso no mercado a gente tem visto isso, né? Com muita frequência, né? E cada dia mais em função da nossa economia tão atribulada, é um momento que a gente também pode se aproveitar para rever um pouco isso? Olha, Lina, a minha experiência e a experiência de pessoas com quem eu convivo mostra que é justamente nesses momentos mais críticos e que para nós podem significar muitas vezes o fim do mundo. Nossa, perdi o emprego, ou perdi um amor, enfim. São realmente momentos de grande oportunidade. Se você levar em conta que a vida tem esse movimento da narrativa que flui, você precisa deixar isso acontecer. Conseguir respirar fundo, manter minimamente a calma e perceber que essa desestabilização pode significar um impulso para uma coisa nova e melhor, isso pode fazer muita diferença. Então, é meio jargão, né? Meio chavão, melhor dizendo, as pessoas dizerem que a crise é o lugar da oportunidade. Mas de fato é. Mas de fato é, né? De fato é. A gente é uma nunca questão sai de... igual, né? Não. Do jeito que entrou ou enfrentou uma determinada situação. Sim. A questão é como você se coloca diante desse momento. Você pode transformá-lo em algo que vai realmente te deprimir ou pode, de alguma forma, encontrar nele elementos para avançar numa direção que vai ser uma direção de crescimento pessoal. Você, Tatiana, a um dado momento da sua vida, além de presidir, né, uma ONG de transporte gratuito para crianças e adolescentes carentes em tratamento do câncer em São Paulo, você, a um dado momento, virou palestrante. Você começou a se reinventar também, a reconstruir, né, a própria história. Isso teve um marco na sua vida, quer dizer, o que te motiva a hoje tentar incentivar as pessoas, né, nas empresas, nos hospitais, quer dizer, qualquer ser humano a conseguir também rever a própria vida e superar adversidades? Eu acho que eu fiz isso de alguma forma. Na época em que eu perdi minha filha com câncer, foi uma situação altamente dramática. Essa é uma perda
né, que eu acho que Sim. é muito difícil da gente lidar, né? Assim, a gente perder um próprio filho, meu Deus, né? E Sim, quantas pessoas que estão nos sim. assistindo agora que estão enfrentando, que já enfrentaram esse tipo de situação, né? Tão trágica assim, né? Você que tem a pode derrubar a sensação- gente, né? Sim. Pode derrubar uma pessoa e ela ficar entristecida, alijada de qualquer processo de retomar a própria vida, né? Exato. É como se houvesse como se se esse fato colocasse um ponto final na sua narrativa. Não existe ponto final, né? Depois de um ponto final sempre começa um novo parágrafo. Ah, que lindo! Não é? E então, Como fazê-lo, né? você pode decidir que aquilo é o ponto final, mas você pode decidir continuar. E você tem que entender que o final você não prevê completamente, mas essa expectativa de que existe sempre um novo parágrafo que você pode construir, te projeta para o futuro e é fundamental. A vida é isso, do contrário você está morto-vivo. Então eu procurei entender essa perda como um plano dessa criança de me fazer entender coisas muito mais importantes em relação à vida e à solidariedade e à morte, à doença, que me transformaram como pessoa, como mãe, como mulher. Não é uma transformação necessariamente para melhor, a questão é a transformação e o rumo que essa transformação te imprime. O problema é quando você se coloca um ponto final e você ainda está viva, às vezes jovem, com coisas para fazer pela frente. E eu consegui, mas não consegui sozinha. Essa é a questão mais importante nesse esforço de ser autor da própria história. Você não está sozinho. As pessoas que compõem a sua história são mais do que personagens, são também coautores dessa história. Então é importante que você recorra aos amigos, que você entenda que para você dar o próximo passo, as pessoas têm que estar junto com você. Você pode sugerir isso aos seus amigos, pedir ajuda mesmo. E isso vai criando um tecido, digamos assim. O texto é um tecido, né? A vida é também uma tessitura. E cabe a você manter esse tecido são. Há os rombos, o tecido se esgarça, mas é para isso que servem as outras pessoas. E é para isso que serve o seu empenho autoral, para recosturar aquilo ali e prosseguir. E, na verdade, é para ajudar as pessoas a entender esse tecido, né, da própria vida e a reconstruí-lo o tempo todo, né, sempre que a gente sentir essa necessidade, para a gente tentar ser mais feliz. Sim. Né? É que você tem dado palestras, né, Sim. em empresas, em instituições, e isso deve ser extremamente prazeroso, né? Mexer Sim. com as pessoas e ver que elas estão acordando para isso. É assim, em geral? Exatamente assim, Lina. Eu acrescentaria uma outra coisa que eu acho significativa, que tem a ver com o título da palestra, que é a arte de entre parênteses, contar a própria história. Para tirar um pouco essa idealização sobre o que seja a felicidade e o que seja esse empenho autoral. Quer dizer, num momento você conta e no outro momento você pode recontar. E você conta de novo e você reconta. Quer dizer, a vida é um processo de contar. Não existe uma história bonitinha que tem começo, meio e fim e você termina todo felizinho, né? Então a ideia é que você viva e usufrua esse constante recontar. E com isso, na minha opinião, você talvez conquiste o que eu considero felicidade, que é a capacidade de se refazer, não a capacidade ou realmente o alcance de uma meta que está lá na frente e que muitas vezes não vai se realizar. E aí a gente acaba perdendo, né, pelo caminho, tantas coisas importantes que acontecem exatamente todos os dias. Que é o que a gente tem, o dia de hoje, esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo agora, por exemplo. Tati, muito obrigada, muito sucesso. Obrigada, Lina. Gente, muito obrigada pela companhia. Anota aí o site da Tatiana Picardi para palestras e para você conhecer melhor o trabalho dela. www.tatianapicardi, com 2 Cs, como está na tela, .com.br. Obrigada, até a próxima. Beijo.